Oi, gente nossa! Graça e paz para todos vocês, meus queridos irmãos, irmãs, de todo este meu querido Brasil e fora do Brasil. Seja bem-vindo a este canal. Desse que vos fala, o seu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estamos juntos já há quase 5 anos. Completa agora em dezembro 5 anos, fim de dezembro completa 5 anos que eu estou aí com este canal. Eu tenho poucos seguidores, mas para mim não importa. O que importa para mim é falar esta verdade. Porque muita gente fica preocupada que o canal cresça e que ele alcança milhões. Não, eu não estou preocupado com essas coisas. Que Jesus pregou para uma só pessoa, a mulher samaritana. E essa mulher trouxe milhares de pessoas para ouvir Jesus naquele poço de Jacó. E o título da mensagem que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã, o título é este: Deus é o que muitas vezes preocupa a Deus. Como Deus existiu? É uma pergunta. E é o título da mensagem: Como Deus existiu? Até o dia de hoje, nós sabemos que não há cientista, filósofo, teólogo, historiador, escritor, professor, por mais religioso que seja, até hoje ninguém descobriu a existência de Deus, como Deus surgiu. Dentro desse livro não existe. Nós só sabemos que está lá. Você olha, eu acompanhei na escatologia, eu não vou dizer o nome do professor, mas é considerado um dos maiores professores do Brasil, já pregou em mais de 30 países. Ele disse que no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus movia sobre a face do abismo. Isso foi o versículo 1 de Gênesis. E do versículo 1 de Gênesis para o versículo 2, levou-se 80 mil anos. Agora eu pergunto, 80 mil anos? Como ele sabe que levou 80 mil anos? Onde está escrito isso? Não está. São coisas da cabeça de teólogo, que eles criam história e depois eles dão um curso de teologia. E as pessoas sabem, por isso que vive hoje aí muitas pessoas confusas, porque ele diz que do versículo 1 para o versículo 2 se passou 80 mil anos. E no versículo 2 diz, e Deus começou a formar. Sim, Deus primeiro criou, tá certo. Até aí eu concordo com ele. Deus criou e depois Deus formou. Que haja. Tá certo. Porque você pode criar. Você pode pegar um terreno, pegar uma folha de papel, pegar ali um lápis, uma caneta. Vamos aqui, vou fazer uma sala. Aqui vai ser um quarto, aqui vai ser um quarto da empregada, aqui vai ser isso, aqui vai ser uma área disso, aqui vai ser a garagem. E você vai desenhando, você vai criando. Aqui vai ficar o jardim, aqui vai ser isso, aqui vai ser a churrasqueira, aqui vai ser isso, banheiro, tal. Bom, você criou. E você acaba de criar aquilo, você joga dentro de uma gaveta. Ou você, antes de casar, você pode conversar com a sua noiva e dizer para ela, olha, nós vamos casar, eu quero ver se você concorda comigo. Eu quero 3 filhos. E um dos nossos filhos vai ser engenheiro, o outro vai ser médico, e o outro vai ser advogado. Somente 3 filhos. Quer dizer, então eles criaram esse plano dentro deles.
E depois que ele se formar, nós já estamos já com uma determinada idade, eu quero comprar uma chácara, quero me afastar da cidade e viver num local onde eu posso plantar uns pés de fruta, ter umas criação e tal, 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 tal. Isso foi criado dentro da mente dele. O outro criou no papel. E isso daí pode passar tempo, mas um dia vai ser realizado. Aquele que escreveu no papel, um dia, ele resolve começar a construir, começa a formar. Aquele que combinou com a sua noiva, casa, tem seus filhos, 3 filhos. Quando eles crescer, ele consegue fazer um se tornar engenheiro, outro médico, outro tal. Então, advogado consegue. Então, assim, olhando para este livro, foi mais ou menos assim. Deus primeiro formou, isso, criou. Depois Deus formou o que age. Agora, existe muitas coisas que eu fico olhando e começo a dizer. Eu estava conversando com o nosso irmão Moacir ontem, e ele disse, irmão, por que que só existe dentro da Bíblia essas coisas, fora da Bíblia não existe? Foi uma boa pergunta. Por quê? O que eu sei, o que eu tomei conhecimento, que muitos livros foram escritos naquele tempo, mas eles foram eliminando tudo, só deixaram esse. Eles não quiseram. Diz que muitos escritos naquela época de Jesus, na época dos apóstolos, eram escritos, eles eliminaram tudo, só deixaram este livro. Então você pode ver, tudo que acontece lá atrás, coisas de milagre, você só vê dentro desse livro. Você não vê em outro livro. E se tiver um outro livro, ele tirou de dentro desse livro aqui, como se esse livro fosse o único. E esse livro não é o único. Que eu pesquisei, me aprofundei. Nas pesquisas eu gosto muito. Eu sou aposentado, eu estou aí tranquilo, eu gosto muito de ir nos documentários. Os primeiros escritos foi na Etiópia. Foi o primeiro país a ser povoado. Porque foi dali, do filho de Noé. Toda a humanidade foi exterminada. Logo Noé amaldiçoou seu filho saiu da presença dele e foi para a região da África. E lá ele povoou. A primeira cidade foi Etiópia. Ali começou, os escritos começou ali. Então, os primeiros escritos não foi como eu pensava que foi em Israel, mas não foi em Israel. Foi na Etiópia, no Egito e tal, tal. Bem, você começa a olhar que Deus começou a criar todas as coisas, que haja. E assim acontecia. Depois que Deus formou todas as coisas, Deus formou também o homem. Depois do homem formado, você pode ver que ele criou de casal em casal. Aí uma coisa que começa a mexer com a cabeça da gente é porque Deus criou o casal. Deus não criou rebanho, Deus criou casal. Casal de cada animal. Agora existem os animais que são carnívoros e os animais que não são. Agora aqueles animais que são carnívoros, eles comiam o quê? Que eles não podiam. Então o que eles comiam? Vivia do quê? Aí alguém diz, não, mas naquele tempo o leão comia capim. A onça comia mato, comia capim e tal, o crocodilo, a coisa comia, né, o tigre, tudo comia mato igual os outros. Bom, aqui não está escrito isso. Está dizendo que Deus criou esses animais e criou macho e fêmea, só. Deus não fez Adão, já criou uma família de Adão. Segundo a escatologia, Adão teve 60 filhos, 28 mulheres e 32 homens. Não esse livro. É o que se diz. Bom, agora você olha para Deus. Então vamos lá, Deus. Como surgiu Deus? Então isso tem mexido
os grandes cientistas que não acreditam na existência de Deus, a maior parte dos cientistas, dos teólogos, desses estudiosos, pesquisadores, eles são ateus. Eles não acreditam. Eles acreditam por a causa. Aconteceu uma explosão e tudo se fez, a evolução. Mas se existe a evolução, se o homem veio do macaco, quem criou o macaco? Se o ovo veio da galinha, quem criou a galinha? Se a galinha veio do ovo, quem criou? Então, como é que fica? Então você começa a querer, por mais que você se aprofunda. Eu já me aprofundei lá na profundeza da antiguidade, mas não há resposta. É como as pirâmides do Egito. A grande ciência, essa tecnologia que nós temos hoje, eles são incapazes. Eles mesmos dizem, hoje, em pleno século XXI, nós somos incapazes de construir uma pirâmide igual a eles. Que uma pedra, entre uma pedra e a outra, não entra uma folha de papel. Se você pegar uma gilete e tentar colocar uma gilete entre uma pedra e a outra, ela não entra. Tão bem aparada que uma está em cima da outra. E outra coisa que chama a atenção dessa ciência moderna é que a pirâmide, ela não é reta, ela vai fazendo assim, ó, e fecha no nada. Agora, não tinha ferro, não tinha cimento. Como foi feita essa base? Que ali existe milhões de toneladas, porque cada pedra daquela, o que deixa inculcado a ciência, ou essa tecnologia de hoje, é que a pedreira mais perto tem 850 quilômetros, a pedreira mais perto do lugar onde está as pirâmides. A pirâmide mais alta tem 150 metros de altura. As pedras chegam a pesar mais de 20 toneladas, tem pedra de mais de 20 toneladas. E está lá naquela altura. Agora, como é que pode se explicar isso? Não tem explicação. E essa base, onde foi feita essa base? Você sabe quando faz um prédio? Sabe que tem uma base ali de ferragem, de cimento, como é feito aquela sapata onde vai o prédio, é uma coisa, e mesmo assim, de vez em quando, tem algum prédio que começa a inclinar. Devagarinho vai inclinando, inclinando, de repente o povo tem que desocupar aquele prédio. Você já tem visto o prédio, né, começar, porque ele tem que ser levantado no plumo, com toda a base que eles fazem. De vez em quando dá uma diferença, e essa diferença vai indo. E essas torres, que estão lá milhares e milhares de anos, está lá certinha, sem nem uma pedra fora do lugar, não caiu nenhuma pedra, não está em ruína, está como foi feito. Agora, a ciência não consegue desvendar esse mistério. Não há quem diz, mas de que forma? Não, mas foi feito pelos escravos. Tudo bem, foi feito pelos escravos. Como essas pedras foram cortadas? Elas foram cortadas de que forma? Não existia serra, não existia ferramenta. Ainda que você tivesse ferramenta, como você pode cortar uma bem aparelhada para uma assentar em cima da outra? Como essas pedras podiam chegar lá? Em carro de boi? Um carro de boi viajar aí 800, 1000 quilômetros de pedra em pedra para chegar lá? E não foi uma pirâmide só que existe, não. Existem dezenas de pirâmides naquela região do Egito. Então isso tem sido um mistério para a ciência moderna de hoje. Então não adianta. Então o pessoal não consegue desvendar. Agora eles vão para Deus. Mas quem é Deus? Deus é um ser supremo. Mas a palavra Deus significa um ser que quer adoração, quer sacrifício. E nós sabemos
que todos os deuses que nós olhamos para este livro gostavam de sacrifício e gostavam de adoração. E que o próprio homem também é um deus. Foi por isso que lá no capítulo 2 e versículo 49 de Daniel, o rei disse para Daniel: eu sei que o seu Deus é Deus dos deuses. Por que ele diz Deus dos deuses? Porque existiam muitos deuses. Olhamos para o Salmo 86, versículo 82, versículo 6. O homem é um Deus. Olhamos para Mateus capítulo 10, versículo 33 e 34. Quando a multidão pegaram pedra para atirar em Jesus, ele diz: por que vocês tentam me apedrejar? Porque você, sendo homem, se faz Deus, se diz ser filho de Deus. Não está escrito na vossa lei que o homem também é um Deus? Agora eu pergunto: o que Deus exigiu de Adão? Você olha lá, assim que Deus terminou no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, Deus soprou nas narinas de Adão e deu fôlego de vida. E o que Deus falou para Adão? Adão, eu te fiz, eu sou o teu criador, só que eu quero adoração, eu exijo adoração. Você vai me adorar, Eva vai me adorar, 24 horas por dia, vocês vão ficar cantando aqui no jardim, vocês vão ficar orando, oferecendo sacrifício para mim. E tal. Não. Deus não disse nada. Deus só deu a Adão o seguinte: coloca nome em todos os animais e de toda árvore comerei dessa não. Foi um teste que Deus fez. Deixa essa história da cobra para lá. Esse mito dessa tal de cobra, desse diabo, que é outro mito também, deixa para lá, não vou entrar nessa área não, que isso é um mito. Porque o diabo não existe nem em espírito, nem em pessoas. O diabo é a própria carne do homem. Então deixa isso para lá, não vamos entrar nessa área não. Então, Deus não exigiu nada de Adão, Deus tinha que exigir de Adão. Deus chama Noé, Deus exigiu o que de Noé? Noé constrói uma arca. Noé construiu. Coloca os animais dentro da arca. Colocou. Agora vocês vão me adorar. Não exigiu nada de Noé. Quando a água baixou, Noé soltou os animais e continuou a sua vida. Agora eu pergunto, hoje esses pastores, esses dirigentes desses movimentos, exigem da igreja que fique orando, buscando, jejuando. E Deus não quer sacrifício. Porque foi bem claro, Samuel disse a Saul, capítulo 15, 22 de 1 Samuel, Saul, muito mais importante para Deus é obediência do que sacrifício, porque Deus não está interessado em sacrifício, Deus quer obediência, é isso que Deus quer. E olhando para Mateus capítulo 12, versículo 7, misericórdia eu quero e não sacrifício, diz o Senhor Jesus. Então, meu irmão, vamos lá. E Deus? De onde ele surgiu? Como ele veio? Não existe. Porque Deuteronômio 29, versículo 29, diz que as coisas descobertas são para nós. E as coisas que estão cobertas são para Deus. Então não adianta nós querer ir além daquilo que Deus não nos deu. Deus não nos deu esse direito de querer saber. A única coisa que nós sabemos é que Deus é eterno. Ele vive de eternidade em eternidade. Foi por isso que ele disse a Moisés no monte: se Faraó perguntar quem é, eu sou. Pronto. Eu sou, te enviou. Porque não há outro. Como ele apareceu lá em Êxodo, capítulo 20, a Moisés.
Não há outro, e eu não aceito que vocês adorem um outro, ou preste culto a outro a não ser a mim. Não fará para ti mais nenhuma, nem do céu, nem da terra, nem da água, porque só eu sou. Pronto. Então não tem aqui, ó. Veio do homem abaixo, do homem acima, não pertence. Ninguém sabe. Ninguém conhece o mistério, ninguém sabe. Por mais que você se aprofunda, como eu já tenho pregado, que nem Salomão muito falou, o apóstolo Paulo com toda a sua sabedoria falou, e vários outros homens falaram, mas nenhum falou da existência de Deus. Como Deus existiu. Qual é a genealogia de Deus? Deus surgiu do que? Do nada. Como ele surgiu? Não tem resposta. Como eu estava dizendo das pirâmides do Egito. Não tem resposta. Se você vê muitas coisas, os arqueólogos, os estudiosos conseguem descobrir. Eles vão, conseguem descobrir. Vão a Jerusalém, vão a Israel, vão no Egito, vão naqueles países próximos e conseguem descobrir. E eles veem que Davi bate com esse livro. Mas há muitas coisas lá que não são verdade. Aquilo ali, como em Jerusalém hoje é os muçulmanos quem domina aquele lugar. Aquele lugar do templo foi construído uma mesquita dos muçulmanos. Então hoje eles falam que é o túmulo de Jesus. Como é que você pode saber se é o túmulo de Jesus? Aquilo eles fizeram, aquilo ali para atrair turista. Aqui é o túmulo de Abraão, o túmulo de Isaac, de Jacó e papapá. Como? Aquilo ali eles fizeram, criaram aquele túmulo para atrair turista. É como lá no Rio de Janeiro existe o Cristo Redentor. Serve para que aquilo ali? Atrair turista. E lá em Israel, o que dá muito dinheiro é turista. Eles fizeram esse lugar. Aqui foi a casa de Lázaro, aqui, ó, casa de Lázaro. Até esse tempo atrás, aí um certo pastor disse para mim, eu tive na figueira onde Zaqueu subiu. Agora, se Zaqueu subiu nessa figueira, no tempo de Jesus, como é que essa figueira pode estar de pé? Hoje. Eu tive lá, eu vi a figueira que nada, aqui eles devem ter plantado uma outra figueira no lugar lá, para poder manter o turismo. Então não adianta hoje as pessoas quererem criar. Deus veio dessa forma. Os pais, se Deus tem pai, Deus tem avô. Se tem avô, ele tem bisavô. E aonde chega isso? Então não adianta querer discutir uma coisa que não está na nossa altura. Não há homem que consegue entender. Só sabe que Deus existe. Ele existe e ele reina para todo sempre. Crê ou não crê, mas nós sabemos que há um Criador e que ele está acima de todas as coisas. Ele é o Deus dos deuses. Não adianta, porque muitos deuses existiu e existe, mas ele é um. Mas por que ele não responde às orações? Porque não quer. Mas por que ele não é onisciente, onipresente? Sim, ele não pode impedir. Pode, mas ele não quer. Ele não está presente quando o avião vai cair, tá? Ele não é poderoso, não é onipotente, ele não pode segurar aquele avião? Pode, mas ele não faz. Por quê? Porque ele não quer. Porque ele diz, eu compadeço de quem eu quero compadecer, tem misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Não é de quem quer, nem de quem corre, é de quem eu quero. Então, que os vossos caminhos são os meus caminhos e os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Então, não adianta o homem querer medir força com Deus, porque Deus é Deus. E nós temos que saber que nós sabemos de Deus para que é por intermédio do Espírito Santo que nos dá esse entendimento. Meu irmão, vou ficando por aqui. Você curte, compartilhe,
Se querer inscrever no meu canal, eu agradeço. Meu canal pode dar mais uma crescidinha. Eu fico muito grato por tudo. Até a próxima, meu irmão. Graça e paz para todos. Goodbye, goodbye. Tchau, tchau.